Espírito Santo, ajuda-nos nos dobrar ou no prolongar, ou no transcorrer dessa madrugada de domingo, a refletir a partir da palavra, sem a intencionalidade ou a finalidade de agredir, hostilizar, se valer de palavras para violentar as pessoas, mas, de certa maneira, pontuar questões as quais não podem permanecer silentes e não podemos também nos manter moucos ou como específicas situações não estivessem ao nosso redor. Amém. O tema da reflexão a qual tem sido discutido pelas redes sociais em decorrência das derradeiras ministrações do pastor Ed Renekiewicz, e me valho do título. Não façamos da Bíblia, valho-me do título. O que dizer da polêmica? Ed Renekiewicz é a Bíblia. O que dizer da polêmica? Ed Renekiewicz é a Bíblia. E me estribo na Epístola de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a qual diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que dizer da polêmica Ed Renekiewicz e a Bíblia, a qual parto e mencionei o texto da primeira epístola de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e elenco com a correspondente frase: não façamos da Bíblia uma fábrica de idiotizados. Não façamos da Bíblia uma fábrica de idiotizados ou de idiotas. Se lêssemos a Bíblia ao pé da letra, ou se você lesse a Bíblia, ou eu lesse a Bíblia ao pé da letra, na mais sólida literalidade, como está escrito, sem nenhum exercício de interpretação, como seria o mundo? As pessoas que estivessem ativas, por exemplo, no sábado ou no trabalho, quando falo ativas, que estivessem no trabalho no sábado, seriam submetidas ao apedrejamento, por ser esse um dos mandamentos. As pessoas não poderiam trabalhar aos sábados. Se alguém incorresse numa violação de ordem sexual ou infração, também teria a mesma punição, seria submetida ao apedrejamento. As mulheres menstruadas, nem sequer poderiam subir no púlpito, como também teriam uma posição de permanecerem sem qualquer manifestação dentro das igrejas. Deveriam ser submissas aqui no sentido de serem subjugadas. Presumidamente, a vida não seria possível caso viéssemos a estabelecer uma leitura literal da palavra. Tornar-se-ia num estado de desordem e na mais completa desintegração do ser humano. De certo, a leitura da Bíblia envolve específicas peculiaridades, até por seguir um estilo literário a qual deve ser atentada, principalmente no momento de sua leitura. A questão passa e perpassa pela constatação de nem todas as pessoas disporem de elementos hermenêuticos ou de interpretação para se chegar à coerente compreensão da Bíblia, mais parcimoniosa, mais pertinente, mais consolidada e não sujeita a pontuações desvirtuadas, estapafúrdias, confusas e temerárias. É bem verdade que, queira ou não, a Bíblia se apresenta como uma fonte de expressiva relevância na formação de nossa civilização ocidental, de nossa cultura. Enfim, somos a decodificação da tradição judaico-cristã, que se estriba, apesar de suas diferenças,
desse verdadeiro acervo de referências e registros da humanidade. Acredito piamente que toda essa turbulência decorrente das derradeiras abordagens proferidas pelo pastor Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Barra Funda, com a alcunha da necessidade de se haver a atualização da Bíblia, acarretou e tem acarretado todo esse vai e vem de defesas e ataques, pela questão de não ser possível manter uma posição de neutralidade, de imparcialidade ou de parcialidade. Simplesmente, a Bíblia causa efeitos e implicações na vida de muitas pessoas e não nos alinharmos em nenhuma conceituação seria um desatino, seria um contrassenso. Deveras, os enfoques articulados pelo pastor Ed Renekiewicz expressamente desagradaram não a todos, mas a muitos. E devemos observar que o respeito a qual deve ser dirigido ao outro não significa, com toda a propriedade, não se portar acerca de comentários errados e equivocados. Infelizmente, em prol da mantença do respeito e da liberdade, parece ser errado adotarmos linhas de oposição e combativa. Eis o carro-chefe da atual geração. Cada um vive como quer, cada um prega como quer, cada um decide como quer, como se cada um devesse ficar como quer. Entretanto, essa aversão a se posicionar, a combater, a dizer não, a estabelecer limites, pode nos lançar numa situação de aceitar qualquer ideia, de aceitar qualquer atualização, de aceitar qualquer inovação, de aceitar qualquer teoria, de aceitar qualquer tese, de aceitar qualquer propositura, de aceitar qualquer tradição, de aceitar qualquer doutrina, de aceitar qualquer dogma e tudo bem. Não há como fechar os olhos, fazer vistas grossas, fingir que nada aconteceu, seria negar uma resposta moral e de bom senso. Somos chamados para nos amoldarmos à neutralidade. Não fomos chamados para nos amoldarmos à neutralidade. Então, devo concordar com o autor de Andrócles e o Leão, obra publicada em 1912 pelo autor Chan, com a conotação de a Bíblia ser um livro perigoso? Parto dessa pergunta e respondo sim. Afinal de contas, se a Bíblia for interpretada sem as devidas observações, ser-nos-á um livro nocivo, venenoso e gerador mais de divisões em vez de aproximar as pessoas. Vou adiante. Todas as polemizações não se referem a uma cultura de polarizações ou de espaços deificados e demonizados. Ocorrem por se referir a um assunto do qual não há como se posicionar, não há como se manifestar, não há como se alinhar, ou seja, fala de Deus, nada mais e nada menos. Por isso que as abordagens feitas pelo pastor Ed Renekiewicz têm desencadeado tanto todo esse burburinho, porque ela no fundo nos remete a Deus. Ao extrair um dos trechos da ministração ofertada pelo pastor Ed Renekiewicz, com a pontuação do Evangelho trazer uma hierarquia igualitária, chega à conclusão de uma interpretação equivocada, porque Jesus em Lucas 10, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37, faz menção sim, da igualdade ideal, plena de todos, ou seja, cada pessoa ser tratada como uma pessoa. E podemos substituir essa palavra igualdade por dignidade e respeito ao ser humano, independentemente de sua cor, de sua raça, de sua etnia, de sua crença, de sua condição social, econômica, cultural e tudo mais. Todavia, as relações humanas e suas narrativas sociais, econômicas, políticas, teológicas, ideológicas, científicas, geográficas, familiares, éticas, realistas, se desdobra, nunca serão iguais. Porque tem suas exigências, tem suas marcas, como também em sua entrevista ocorrida no programa Provocações, quando afirma que sua fé não pode ser crivo ou julgamento para condenar, por exemplo, uma pessoa que, porventura, viesse ou praticasse o aborto. E realmente, nós não temos o direito e nem a outorga e nem a legitimidade para julgar, condenar ninguém. Deve ser dito. Não se trata de uma matéria de fé ou crença, tão somente por vir entrelaçada a outras pormenoridades.
Sempre é de bom ouvir. A Bíblia não pode ser vista como um livro uniforme, porque vem enredada com toda uma variedade de enredos e muitos distantes da nossa realidade, aparentemente. Por isso, em meio a uma realidade aversiva a toda e qualquer contrariedade, valer-se da atualização da Bíblia, como se fosse necessário acrescentar algo novo para se fazer claro e audível, pode mais prejudicar do que beneficiar. Faz-se anotar temas que outrora eram tabus, velados, não encarados, como as relações homoafetivas, as mudanças comportamentais, o papel da mulher ainda taxados em suas reivindicações, posições, exigências e fundamentos. Por isso afirmo não haver essa pretensa ordem igualitária, nem nos denominados sistemas socialistas e comunistas de pecados, ou seja, não resumir o pecado a questões comportamentais, não pode ser descartados e interpretados com a coerência e a lisura. Eu lerei novamente esse trecho. Faz-se anotar temas que outrora eram tabus, velados, não encarados, como as relações homoafetivas, as mudanças comportamentais, o papel da mulher, aos quais são taxados em suas reivindicações, em suas posições, em suas exigências e fundamentos como pecados. Essas questões elas devem ser revistas, elas devem ser avaliadas, elas devem ser interpretadas, mas isso não significa necessariamente elencar substancialidades novas para que a Bíblia seja adequada para atender a essas demandas. Ou seja, devemos sim encarar cada uma dessas situações com a coerência e a lisura, com a decência e a honestidade, embora isso não possa ser acolhido mediante meras atualizações ou adaptações ou a inserção de novidades para agradar uns. Grosso modo, não estou aqui para levantar as bandeiras de um evangelho obscurantista e abstruso, ou seja, confuso, de charlatães, um evangelho de charlatães, de curandeiros aproveitadores, de espertalhões à fé, de moralistas hipócritas que pregam algo e vivem o oposto. Tão somente as tão propaladas atualizações como processadas por meio das ministrações do pastor Ed Renekiewicz, desculpe-me, carece de uma efetiva interpretação e ponderação. Vale dizer, para muitos críticos implacáveis da Bíblia, o melhor seria incinerá-la, acabar com a mesma. Mesmo assim, vamos com serenidade, porque não conseguimos resolver deformidades, distorções, desvirtuações do conteúdo, do fundamento, da formação, da substancialidade com a extensão de tudo isso, ou seja, aqui da Bíblia. Do mesmo modo, não podemos inviabilizar todos os préstimos e benefícios oferecidos por pessoas como o pastor Ed Renekiewicz em virtude de determinadas distorções. Não seria mais fácil Deus vir até nós se esse livro chamado Bíblia, seriam dispensáveis as colisões sobre atualizações ou defesa da fé? Por qual motivo esse livro momente tantas impressões e reimpressões, traduções, interpretações, paráfrases, mas sem sofrer nenhuma atualização ou reedição, ainda desperta tanto interesse até de seus opositores? Por fim, encerro essas palavras com um fragmento do livro Um Ateu Garante, Deus Existe, escrito pelo outrora filósofo Roy Vagiger, que disse: a Bíblia é um eminente livro que merece ser lido. Ademais, crer na Bíblia ou não, compreender que suas narrativas espelham a própria humanidade em seu caminho a Deus ou não, sempre será uma questão de escolha. E em sua simplicidade literária, ao se cotejar ou ao se comparar com clássicos da literatura, com suas incorreções gramaticais, com sua ordem cronológica, às vezes questionável, ainda assim pode nos conduzir a uma trajetória de êxtase e para isso faz necessário a conhecermos. A conhecermos por meio da revelação oferecida, disponibilizada pelo Espírito Santo e também por todas as ferramentas hermenêuticas disponíveis. Que o Espírito Santo nos ajude a não sermos inimigos uns dos outros, mas compreendemos que estamos sujeitos a distorções, a deformidades, mas isso não inviabiliza toda a trajetória de benefícios ora apresentado pelo nosso irmão. Que a graça do Senhor nos ajude
a não fazermos das redes sociais um palco, uma guerrilha, um estado de beligerância de irmãos e face de irmãos. Que o Senhor haja com misericórdia e possa aclarar toda a nossa capacidade para enfrentarmos essas situações com coerência, com probidade, com honestidade, com lisura, com respeito e com decência.